Fala, galera! Coloquei uma música aqui. Essa música identifica muito com o que eu quero falar para vocês hoje. Você me derruba, mas eu me levanto. Você pode atirar, mas eu sou de titânio. Vamos chegando. Thiagão. Vai chamando o povo aí, vai clicando aí, vai chamando. Isso aí, pessoal, vamos chegando, vamos chamando o pessoal aí, vamos chamar o máximo possível de gente aí. Presta atenção na letra. Sou a prova de balas, nada pode me fazer perder. Atire, atire. Elas vão ricochetear, mas acerta o alvo. Você me derruba, mas eu não vou cair. Eu sou de titânio. O Fábio, a Dani. Bom, pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Marquei essa live aqui hoje pra gente bater um papo, falar de vários assuntos aí que são bastante relevantes para a minha vida e com certeza também vão ser bastante relevantes aí para vocês. Vou colocar um fone de ouvido aqui para não ficar fazendo eco. Mas a princípio eu gostaria de agradecer cada um de vocês que já está aqui, porque cada um de vocês que estão aqui tem em algum momento da vida, só vou colocar aqui o fone de ouvido aqui, em algum momento aí participou da minha vida, e eu quero compartilhar com vocês hoje, que amanhã está fazendo 10 anos que eu vim embora para São Paulo, e esses 10 anos para mim mudaram a minha vida. O som tá bom aí, pessoal? Só me dá um ok aí, manda um joia aí para mim, só para mim saber se tá tudo certo, se tá bom. Cadê o pessoal aí? Responde para nós aí se o som tá bom, se tá tudo certo. Ok, beleza. O César respondeu aí, Andréia. Isso aí, pessoal. Então eu gostaria de falar com vocês hoje um pouco sobre o que eu passei na minha vida, e o título é O Fundo do Poço, o melhor lugar do mundo para se estar, né, para se chegar. E eu cheguei no fundo do poço. Eu quero compartilhar com vocês todas as fases da minha vida e fazer com vocês aí compartilhar com vocês tudo aquilo que eu já passei, tudo aquilo que eu tenho vivido aí na minha vida, e compartilhar com vocês esses 10 anos, a felicidade que eu tenho nesses 10 anos aí de mudança. Para começar, há 10 anos atrás eu tinha duas certezas muito claras assim na minha vida. Uma delas é que eu estava quebrado mesmo. Quem conhece a minha história, quem participa um pouco mais da minha vida aí sabe do que eu estou falando.
E a segunda certeza que eu tinha é que dali um tempo não estaria mais. Dali um tempo eu já estaria passado por aquela fase difícil, já teria sobrevivido. Zé Vitor, seja bem-vindo, Zé Vitor. Então, há 10 anos atrás eu tinha duas certezas na minha vida. A primeira é que eu estava quebrado, totalmente quebrado, sem muita perspectiva de continuar uma vida extraordinária, uma vida legal. E a outra certeza que eu tinha é que eu iria superar, que eu iria mudar tudo aquilo que eu estava passando. Então, quem me conhece sabe que eu nasci com o espírito empreendedor, isso é nato em mim. Quando eu tinha 19 anos eu abri a minha primeira empresa e 3 anos depois eu quebrei feio. Eu vim de uma família muito pobre, então muito simples, muito humilde, então a minha família, sendo muito simples lá no Paraná, ela nunca teve esse espírito empreendedor, nunca teve essa... Ricardo, fala Ricardo é da minha cidade lá no Paraná. E aí, Ricardo João de Campos, foi o meu melhor amigo na minha adolescência aí, morou no mesmo colégio que eu, no mesmo colégio interno que eu lá em Ponta Grossa. Saudade aí, um abraço, amigo. E por muito tempo, né, eu sofri muita influência negativa dentro da minha casa. O Rudinei aqui também, ó. Rudinei foi veterano meu, foi meu veterano, show de bola, Rudinei. Conhece bastante aí da minha história, um grande amigo. E aí, pessoal, deu uma travadinha aqui. Então, pessoal, falando agora para vocês aí o que aconteceu durante esse tempo aí, né? Eu tinha essas duas certezas muito claras na minha vida, mas as pessoas que eu me envolvia, que eu tinha relacionamentos dentro da minha própria casa, eram pessoas que me colocavam para baixo, né? Que elas não acreditavam elas não tinham uma visão de mundo como a gente tem, e eram pessoas, e eu não as julgo por isso, né? Eu tenho certeza, as pessoas, a gente se torna o reflexo daquilo que a gente aprendeu durante a nossa vida. Então eu não julgo a minha mãe, não julgo o meu padrasto, não julgo o meu pai, pela visão que eles tinham, né, de mundo, e que eles ainda continuam tendo, e está tudo certo quanto a isso, né? Mas quando eu abri a minha primeira empresa com 19 anos, eu me lembro que todo mundo falou para mim: rapaz, você precisa de um emprego, você precisa ir trabalhar, você precisa ter uma carteira assinada, precisa ter uma carteira registrada. E eu falava assim: eu não me sinto bem, né? Não me sinto bem tendo que obedecer ordens, e eu não acho que eu preciso viver a vida toda aí debaixo da ordem de alguém. E hoje eu vou falar para vocês que eu nem sei aonde que está a minha carteira de trabalho, eu não faço a mínima ideia de onde foi parar essa carteira de trabalho. Eu tive de 14 anos que eu trabalho, de 14 anos que eu tenho de vida ativa profissional, eu tive 4 anos de CLT e o resto tudo como PJ. Abri a minha primeira empresa muito cedo. Então, com esses 19 anos eu não tinha uma visão, né, de empreendedor, não tinha muito apoio das pessoas que estavam ao meu redor. Então acabou que eu me perdi, né? Eu abri 2 negócios simultaneamente, juntos, ao mesmo tempo, e um deles começou a ter uma dificuldade muito grande, começou a me empurrar para um buraco muito grande, e eu comecei a tirar dinheiro da outra empresa e colocar nessa segunda que estava me empurrando para o buraco. Mas como eu tinha financiamento no banco, e eu tinha naquela época, em 2008, eu emprestei do Banco Real ainda, que já é extinto, o Santander comprou. Eu peguei R$125 mil emprestado, coisa que com 19, 20 anos ninguém faz. E eu me lembro como se fosse hoje que um dia era 3 horas da manhã, 3 ou 4 horas da manhã, eu acordei, né, e me peguei andando, pensando o que eu vou fazer, porque eu com 20 anos ali, né, poderia estar começando a vida com o nome tudo tranquilo, e já estava com o nome no Serasa, já estava com a minha empresa quebrando,
devendo aí em torno de 300 mil reais para 20 anos, e naquela época era muito dinheiro. E aí eu me obriguei a mudar de vida, né? A primeira coisa que eu entendi é que o ambiente que eu estava era um ambiente que me intoxicava, né? Era um ambiente que me empurrava para baixo, porque as pessoas que estavam ali eram pessoas que não acreditavam em mim. Eram pessoas que olhavam para mim e falavam que eu não ia ser ninguém, não ia ser nada. Eu me lembro como se fosse hoje um tio, quando eu tinha 17 anos, e eu contei para ele alguns projetos, né? Falei para ele algumas coisas que eu tinha em mente de fazer. E ele falou assim para mim: mas e o que você vai fazer da vida de verdade? O que você vai executar de trabalho? E eu me lembro que eu falei assim para ele, eu falei: tio, eu ainda não tenho nada em vista aí de trabalho, porque eu tenho 17 anos, tal. Tentei justificar, tentei colocar para ele ali algumas justificativas tentei justificar para ele o porquê que eu ainda não tinha arrumado um emprego CLT, o porquê que eu não tinha sido contratado ainda. E eu me lembro que ele falou assim para mim, sentado na mesa da casa dele. A gente estava tomando café, eram umas 3 horas da tarde, no Paraná tem esse costume. E ele falou assim para mim: eu sabia que você ia morar 3 anos fora, num colégio onde você não tinha dinheiro, seu pai não tinha dinheiro para pagar para você. E você ia voltar aqui para ser no máximo um ajudante de pedreiro ou um pintor, alguma coisa aí, né, que é o que tem aqui na cidade para trabalhar. E eu com 17 anos eu dei uma resposta para ele, e a resposta foi a seguinte: eu falei: tio, o senhor vai viver para ver eu ser melhor do que o senhor. E isso ficou guardado dentro de mim, porque a raiva daquele momento, eu usei aquela raiva para me impulsionar, né, para me empurrar para frente. Então, a primeira lição que eu gostaria de falar para vocês: não deixe ninguém falar para você até onde você pode ir. Deus não colocou limitador de velocidade e nem limitador de distância em ninguém. Esse é o primeiro código que eu estou passando para vocês aqui hoje. Deus não colocou limitador de velocidade e nem limitador de distância em nenhum de vocês que estão aqui, e nem mim, nem ninguém Deus colocou isso. Deus, quando criou o mundo lá, criou a terra, Ele falou assim, ó, tá aqui, ó, os céus, a terra e o mar, domine. Então, o homem tem essa ordem de Deus, na verdade, de dominar, né? Quem me conhece sabe que eu falo muito isso. A gente não tem limitador de velocidade, não tem limitador de distância. Você pode alcançar o que você quiser. Basta apenas você se esforçar, basta apenas você querer. E o poder está aqui, ó. O poder está dentro da sua mente. Se você deixar as palavras negativas, deixar as pessoas negativas, o ambiente negativo te influenciar, você vai ser uma pessoa que vai ser frustrada a vida toda, porque você não vai viver aquilo que Deus projetou para a tua vida, né? Então, a primeira coisa que eu entendi é que eu precisava tomar uma decisão na minha vida, né? A decisão era não aceitar aquilo que as pessoas entregavam, porque se uma pessoa entrega um presente para você e você não aceita aquele presente, o que vai acontecer com aquele presente? É dela, vai continuar sendo dela. Mas se você pega esse presente agora é seu. Então, o primeiro código é: não aceite ninguém dizer para você o que você deve ser e o que você deve fazer da sua vida. A primeira pessoa que já te deu liberdade, que já te deu oportunidade, que já liberou você para viver uma vida extraordinária é Deus. E agora o resto é tudo com você. Você tem que tomar a decisão. Ou você cai para dentro e vai viver uma vida extraordinária, uma vida fantástica, ou você vai viver uma vida regada aí por inveja ou por decisão das pessoas. Que talvez, e as pessoas, na maioria das vezes, elas não querem que você seja melhor do que elas. Elas querem que você seja a média delas ou abaixo delas. As pessoas que são pessoas medíocres, elas não querem ver ninguém melhor do que elas. Por quê? Porque se você for melhor que elas, você vai provar para elas que elas são ruins, que elas são piores do que elas imaginavam que seriam. Então, a primeira coisa: não aceite viver debaixo de ordem de ninguém.
A única pessoa que pode te dar ordem, a ordem que ela deu foi: vá e domine. Você tem que ir e dominar essa terra aqui, dominar os céus, dominar a terra, dominar o mar. O que você quiser fazer, Deus já te deu a ordem para você fazer. Então, eu entendi isso e coloquei no meu coração que eu não ia viver debaixo da ordem daquelas pessoas que me cercavam, que eram parentes negativos, pessoas negativas que sentavam na mesma mesa que eu e que falavam que eu não ia ser ninguém, né? Então eu aceitei que eu tinha um propósito de vida, eu só precisava descobrir qual era o propósito de vida. E eu comecei a criar, a segunda coisa, eu comecei a criar na minha cabeça uma big picture. O que é uma big picture? É um quadro dos sonhos, é uma fotografia dos sonhos, é uma grande fotografia daquilo que eu queria viver. E o que eu queria viver? Eu não queria viver uma vida medíocre como a minha família tinha. Eu queria ser o primeiro da minha família a alcançar um curso superior. Ninguém da minha família tinha curso superior. Alguns nem lê. A minha mãe, para vocês saber, ela é analfabeta, ela não sabe ler, não sabe escrever. Então, eu queria ser o primeiro a ter uma faculdade, e por falta de uma, eu fiz 2 faculdades depois. Eu fui o primeiro de toda a família por parte de mãe, por parte de pai, a fazer uma faculdade, a ter um curso superior. Fiz 2 faculdades, e tudo aquilo que eu determinei para mim, eu alcancei. Tudo aquilo que eu quis, eu alcancei. Só que eu tive que sair daquele ambiente. Então, eu quero dizer para você: saia do ambiente negativo que te empurra para baixo. Só que nem tudo vai ser mar de rosas. Quando você sai do ambiente que você é acostumado, que você está ali vivendo uma vida medíocre, uma vida onde as pessoas não têm uma visão de mundo, onde as pessoas têm uma visão limitada do que é uma vida extraordinária, você ainda está vivendo aquilo. Então, quando você encontra pessoas que têm uma visão muito ampla, uma visão muito maior que a sua, você começa a se assustar. E aí você começa a ficar até com medo. Só que, nesse momento, você precisa tomar uma decisão. A decisão é: eu vou para cima, vou viver isso, ou eu vou decidir ficar aonde eu já vivi a vida toda, né? Então você precisa tomar uma decisão: eu quero, eu posso, eu vou. Por quê, o que, aonde e por quem, né? Então a gente precisa entender o porquê que eu quero isso. Eu quero isso porque por que eu quero um curso superior? Porque vai mudar a minha vida, porque vai me dar muitas outras oportunidades, porque vai me dar uma visão de mundo diferente, vai me dar uma oportunidade de ter um salário melhor, não sei. Por quem? Pelos meus filhos, pela minha família, pelas pessoas que estão ao meu redor, não sei por quem. Aonde você quer chegar com isso, né? Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro melhor, quero viver uma vida diferente. É isso. Por quê? Onde, por quem que você tem que fazer isso. Então, quando você decide isso e você determina isso na sua vida, ninguém pode parar você. Você desenhou isso na sua cabeça. O Ricardo está aqui, o Ricardo era o meu melhor amigo, e eu falava para ele, eu brincava com ele que a gente tinha 16 anos, morava em Ponta Grossa, e eu falava para ele assim: Ricardo, eu quero ganhar R$1.200 e ter uma Saveiro branca. O Ricardo vai lembrar dessa história. Se o Ricardo tiver ainda, manda aí, Ricardo, se você lembra dessa história. E eu falava para ele aquilo com uma convicção que era só minha. E eu tinha uma convicção que eu iria alcançar aquilo, que eu ia ter aquilo. E aí, passou anos, né? E aí o sonho aumentou, o sonho mudou. Não era mais ganhar só aquilo, não era só ter aquele carro. O sonho foi expandindo, porque Einstein diz que uma mente, quando ela absorve um conhecimento, ela se expande. E quando ela se expande, nunca mais ela volta a ter o mesmo tamanho anterior. Então é isso que acontece quando absorve um conhecimento. Quando a gente absorve, começa a ter um conhecimento diferente, a nossa mente ela vai se expandindo. E ela nunca mais diminui, ela nunca mais fica menor do que aquilo que a gente alcançou. Então, se o teu sonho hoje é ter uma faculdade, fique tranquilo, vai lá, faça, porque você não tem limite. Você pode fazer a sua faculdade, você pode fazer um mestrado, pode fazer um doutorado, um PhD fora do Brasil, você não tem limite. Ontem mesmo estava no Instagram,
e um grande amigo meu, um mestre, passou numa prova para doutorado. E o cara sonhou com isso a vida toda. Pode ser que não seja o teu sonho. Pode ser que o seu sonho seja outro. Você possa ter um sonho de viajar, pode ter um sonho. Você pode fazer tudo que você quiser. Você não tem limitador de velocidade e nem de distância. Você pode ser o que você quiser na sua vida. Então, eu decidi e eu entendi que ninguém podia me parar. Pai, mãe, tio, sobrinho, Leandrão. E aí, Leandrão? Leandrão é um amigo meu de Brasília, tá aí. Obrigado, Leandro, por estar aí na live aí participando. Ninguém pode te parar. Ninguém pode parar você. Você é uma pessoa ilimitada. As pessoas que falam que você tem limite, que você não pode, que você não deve, são pessoas que querem que você viva na mesma vibe que elas. Essas pessoas, elas não querem que você seja acima da média delas. Se você tiver um amigo, se você pegar a média dos seus amigos lá da infância, vocês fizeram ensino fundamental, fizeram ensino médio juntos, e você se destacou um pouquinho, essas pessoas já se distanciaram de você. Você pode reparar isso, porque elas acham que você ficou metido. E a primeira atitude de uma pessoa que ficou para trás é chamar você de metido, é chamar você de radical. As pessoas já não têm mais a mesma essência. Vão falar que você se tornou radical demais, que você já não é mais o mesmo de antes. Claro que você não é mais o mesmo. Caramba, você não é mais o mesmo. Um dia Sócrates foi... Pessoal, tá travando aí para vocês? Para mim aqui tá parecendo que o vídeo tá travando. Um dia Sócrates foi com seu discípulo na beira de um rio, conversou com ele num dia, e no outro dia ele voltou no mesmo rio e falou assim para eles, voltou de novo no mesmo rio, e aí o discípulo dele falou assim, por que nós voltamos aqui hoje de novo, Sócrates? Ele falou, a gente voltou para ver o rio. Ele falou, mas a gente voltou no mesmo lugar e no mesmo rio? Ele falou, não, a gente não voltou no mesmo rio. A gente voltou no mesmo lugar. O rio que estava aqui ontem já não é mais o mesmo, porque as águas que estavam aqui, elas já se foram. E essas águas são águas novas. Portanto, se a água se renova, se o rio se renova, eu também me renovo. Nós precisamos nos renovar todos os dias. E não interessa o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão dizer de você. Se elas vão falar que você não é mais o mesmo de 15 anos atrás, se elas vão falar que você não é mais o mesmo de 10 anos atrás, claro que você não é mais o mesmo. Você mudou, você expandiu a sua mente, você se transformou, você alcançou novos objetivos na sua vida. Então, você não é mais o mesmo. Então, não ligue se as pessoas falarem que você já não é mais a mesma pessoa, que você já é diferente. Eu tenho amigos que há 3 anos atrás me conheceram, 5 anos atrás me conheceram, e que falam que eu já não sou mais a mesma pessoa, que eu me tornei muito radical, porque eu entrei numa vibe de me desenvolver, numa vibe de ter conhecimento e tal, e essas pessoas falam que eu mudei demais. Claro que eu mudei demais. Para elas não querem acompanhar esse tipo de evolução, e elas vão ficar para trás. Eu não vou ficar acompanhando pessoas que não querem se desenvolver comigo. E o tema desta live é o fundo do poço, o melhor lugar. Por quê? Porque quando eu vim para cá, quando eu tomei essa decisão, sair daquele ambiente tóxico, eu entendi que eu já não tinha mais o que fazer ali, tive que abandonar muita coisa, tive que deixar para trás muita coisa, fiquei devendo muito para fornecedor lá no Paraná, vim trabalhar para poder pagar. Eu cheguei em São Paulo no fundo do poço, e depois, mais tarde, eu entendi que o fundo do poço é o melhor lugar para a gente chegar. Por quê? Porque quando você chega no fundo do poço, não tem mais lugar para você ir a não ser no fundo do poço. Só que tem pessoas que elas chegam no fundo do poço e elas conseguem cavocar mais um pouco. Elas conseguem, ainda depois que chegar no fundo do poço, elas ainda conseguem furar mais um pouco ali o poço. Mas quando você chega no fundo do poço, eu falei esses dias para uma pessoa que eu gosto demais, e eu falei para ela, o lugar para essa pessoa, eu falei, o fundo do poço é o melhor lugar para a gente chegar. Quando você chega no fundo do poço, só tem um lugar para a gente olhar. Só tem um lugar que a gente pode olhar, é para cima. E quando você olha para cima, você não enxerga mais nada além do céu. E o céu é o seu limite. Então, quando você chegar no fundo do poço, pode ser que tenha gente aqui que está me ouvindo hoje e que vai ouvir depois essa live aí, vai ficar gravada.
que já chegou no fundo do poço ou está lá no fundo do poço. E quando essa pessoa chegar, se você estiver agora no fundo do poço, fica tranquilo, olha para cima. E quando você olhar para cima, dá coraçãozada aí, porque isso aqui é muito forte, gente. Mete coração aí, porque isso aqui é muito forte. Quando você olhar para cima, você só vai ver um lugar, que é o céu. E aí eu quero dizer para você que o céu é o teu limite. Ninguém pode te barrar, ninguém pode te segurar, ninguém pode te impedir de alcançar o seu máximo. Você foi feito para viver o máximo. Você, quando olhar para cima, você vai ver o céu. Quando você está no fundo do poço, você não enxerga mais nada. Você não enxerga árvore, você não enxerga bicho, você não enxerga nada. Você enxerga só o céu. E o céu é o seu limite. E aí eu me lembro de um versículo que está na Bíblia que diz... eu olho para o cima, eu olho para os céus, de onde me virá o socorro. O socorro vem de Deus. Quando você está lá no fundo do poço, só pode olhar para cima, e ver o céu. E é de lá que vai vir o teu socorro. Não tem mais lugar para você ficar correndo, não tem mais lugar para onde você fugir. E aí você entendeu que o fundo do poço é o melhor lugar, porque lá você vai identificar que você chegou no pior lugar da sua vida e agora só tem lugar, só pode subir, não tem mais como descer. O fundo é o último lugar que você podia ir. Então, quando chegar lá, você já chegou no fim, e dali você só tem um lugar para ir, que é para cima. Então, quando a gente chega no fundo do poço, para vocês entenderem, a água ela não brota nas paredes do poço, ela brota embaixo. É a água mais pura que tem, ela vai brotar lá no fundo do poço. Ali você pode desfrutar do refrigério que essa água vai te proporcionar. Ali você pode sentir aquela água brotando nos seus pés, tem poder terapêutico essa água. E quando essa água começar a subir, você ainda pode aprender a nadar para sair de dentro desse poço. Então, as possibilidades que você tem no fundo do poço, o topo de uma montanha nunca vai te dar. Então, preste atenção nesse código. As coisas que você aprende no fundo do poço, o topo de uma montanha, nunca vai te ensinar. E quando você está lá no fundo do poço, você aprende coisas extraordinárias. Você aprende coisas que você não aprenderia se você tivesse vivido uma vida inteira no topo de uma montanha. Então, esse tema que eu coloquei, eu queria falar isso para vocês, que o fundo do poço ele só vai te ensinar coisas boas, coisas que você não vai aprender em outros lugares. No topo de uma montanha você não vai aprender, num campo aberto você não vai aprender, em outros lugares que você esteja confortável você não vai aprender. Então o fundo do poço é um lugar desconfortável, e quando você fica desconfortável, você sai da sua zona de conforto, e quando você sai da zona de conforto, você começa a crescer, você começa a prosperar, você começa a progredir. E uma vida ela só vale a pena ser vivida se ela tiver progresso. Se você não tiver progresso na sua vida, ela não vale a pena ser vivida. Então, tanto é que as pessoas que chegam no fundo do poço são pessoas que arriscaram na vida, são pessoas que se jogaram, elas decidiram viver o melhor que elas poderiam tentar viver ou que elas vão viver ainda. Por quê? Se você prestar atenção, você pegar aí os maiores nomes do mundo aí, corporativo, esses caras quebraram 2, 3, 4, 5 vezes. Foram lá no fundo do poço, mas quando eles chegavam no fundo do poço, eles olhavam para cima e viam que o céu era o limite deles. Então, esses caras não têm limite. Esses caras, quanto mais ricos eles ficam, mais ricos eles vão ficar, mais dinheiro eles geram. E aí entra um outro ponto que as pessoas falam para mim: mas por que tanto dinheiro? Isso aí, Felipão, vamos tocar o terror nessa terra aqui, filho, porque o fundo do poço ele nos ensina demais, cara, demais. Então, quanto mais dinheiro esses caras têm, mais dinheiro eles ajudam. Aí as pessoas perguntam: mas por que ter tanto dinheiro? Se não fosse o dinheiro, você não poderia ajudar as pessoas. Como é que você vai ajudar um pobre se você é pobre? Você não consegue ajudar. Então, você precisa vivenciar uma vida extraordinária, uma vida de prosperidade para poder ajudar essas pessoas. E você só vai poder viver essa vida extraordinária, essa vida de prosperidade, se você se jogar. Só que quando você se joga, você corre o risco de chegar no fundo do poço. Mas quando você chega no fundo do poço, você entende
que lá tem poder terapêutico, tem poder para você aprender, e você entende que o seu limite não é o fundo do poço, o seu limite é o céu. E aí você vai prosperar, você vai começar a viver uma vida extraordinária. Então, quando a gente toma essa decisão, é doloroso. Todo progresso é doloroso, todo progresso é dolorido. Então, se você pegar o nosso cérebro, ele trabalha com associação neural de dor e prazer. Então, muitas das vezes, o que acontece? Você tinha uma comida preferida, uma bebida favorita que você tinha lá na sua infância ou na sua juventude, e um dia você comeu e até desceu isso. Isso desceu, mas depois teve que sair. E aí isso saiu, você passou mal, e hoje você ouve falar, você sente o cheiro, passa mal com isso. E o que acontece? O que aconteceu? O seu cérebro captou que aquele prazer que você tinha naquela alimentação, naquela bebida, naquela comida, ele transformou em dor para que você nunca mais faça aquilo. Por quê? Porque ele vai entender que se você comer aquela comida de novo ou beber aquela bebida, você vai passar mal. Então ele associou isso, a dor, ao prazer. E aí você nunca mais comeu aquela comida que você sempre gostou. Você nunca mais bebeu aquela bebida que você sempre gostou de beber. Por quê? Porque só de falar, só de sentir o cheiro, você já passa mal. O seu cérebro fez uma associação neural ali para te impedir de sofrer, impedir de sentir dor. Então, o que acontece com as pessoas que se jogam? Às vezes elas se jogam no negócio e dá errado. E é natural que isso dê errado. Ninguém nasceu para dar certo o tempo todo. É normal, às vezes, você fazer um negócio que dá errado, é normal você fazer uma sociedade que dá errado, é normal você casar, dar errado, é normal você se envolver com uma pessoa e não dar certo a vida inteira. É normal acontecer isso. Só que aí a pessoa pega e ela dá errado a primeira vez, o cérebro dela associa o errado com a dor e fala assim, olha, se você continuar investindo seu dinheiro, se você continuar tentando ter uma empresa, você não vai dar certo, você vai quebrar, você vai sempre passar por isso, você trava e nunca mais. Deu errado a primeira vez, você vai voltar a trabalhar para os outros, cara, vai voltar a viver ter aquela vida que você não queria viver. Você vai voltar a viver lá no fundo do poço e não vai tentar nem sair do fundo do poço, e aí você vai se conformar com o fundo do poço. Então, na maioria das vezes, eu vejo pessoas frustradas. Eu vejo pessoas vivendo frustradas porque tentaram fazer alguma coisa e não conseguiram. Cara, fica tranquilo, você tentou, não deu certo, tenta de novo. E se der errado, tenta de novo. E se der errado, tenta de novo. Cara, não tem quantidade de vezes que você precisa testar, precisa tentar e fazer. Você precisa tentar quantas vezes forem necessárias. Não importa se você entrou hoje no negócio e amanhã deu errado, depois amanhã você começa um negócio novo. Você começa, e quando eu falo, pega esse código aí, ó, deixa o rio fluir, porque quando você deixa o rio fluir, let the river flow em inglês, quando você deixa o rio fluir, não importa, cara, se der certo todas as coisas, se der errado todas as coisas, o que vai acontecer? Você sempre vai ter uma ideia nova. Se deu errado um negócio, o Felipe tá aqui, é um parceiro meu, ele sabe, eu entrei num negócio, deu errado, cara, deu uma semana, eu já tinha outro negócio para substituir, para fazer. Por quê? Porque eu deixo as minhas ideias fluírem. Quanto mais você deixa o rio fluir, mais a fonte abastece você. O que é a fonte? A fonte é Deus. Só que se você ficar represando, não deixar esse rio fluir, você vai ficar represando, vai represar, e uma hora essa fonte vai falar, porque ele está represando, eu não vou mandar mais. Se eu não mandar mais, uma hora você vai secar, e aí você vai ficar vivendo essa vida que você sempre viveu. Então, deixa o rio fluir. Cara, tem vontade de abrir um negócio, identifica o que é, identifica o mercado que você vai trabalhar, identifica o que você vai fazer, identifica por que você vai fazer e por quem você vai fazer, e toca o terror, cara. Vai lá e faz. O problema é que as pessoas passam a vida inteira esperando chegar o momento da perfeição e elas não atingem a perfeição. Perfeição não existe, cara, não existe. Então, eu falo para você, fica tranquilo, vai dar errado. Vai dar errado, é Murphy. Murphy diz que se alguma coisa que você começar a fazer tem a possibilidade de dar errado, vai dar errado.
Então, se prepare. Vai dar errado, cara. Vai dar errado. Nem tudo nasceu para dar certo. Só que você precisa estar pronto para levar porrada e continuar. Vai dar errado. Ninguém esperava uma crise como essa que a gente está vivendo agora em 2020. Uma crise que veio e arregaçou com tudo. E aí eu falo, cara, quem que vai sobreviver? É o cara que ele é resiliente. Ele sabe levar porrada e ele continua. Ele sabe levar porrada e ele vai continuar. Continuar porque ele sabe que uma hora vai dar certo. Não nasceu para dar certo o tempo todo, mas uma hora vai dar certo. Você não precisa acertar todas as vezes, você precisa acertar uma vez. E quando você acerta essa vez, esse código é muito forte. Você não precisa acertar todas as vezes, você precisa acertar uma vez. E essa vez que você acertar, você vai viver aquela vida que você desenhou na Big Picture. Então, eu falo que a gente tem que ser do caralho, né, meu? Só que antes que alguém fale aí que eu tô falando palavrão, caralho não é um palavrão. Caralho é aquela cestinha que vai em cima da caravela, porque antigamente não existia outros meios de desbravar o mundo a não ser de barco, né, através dos oceanos. Então, eles criavam as caravelas e colocavam um cesto lá em cima para que o cara, e aquilo se chamava caralho. E aquele cara que ficava lá no caralho, ele ficava observando se tinha rochedos, se ele avistava a terra, se ele avistava florestas. Então esse cara é chamado cara do caralho, ele que direcionava o marinheiro. Então você precisa ser do caralho, você precisa ter uma visão antes que todos tenham. Você não precisa dar certo sempre, mas você precisa dar certo uma vez. E para você dar certo essa vez, você precisa ter uma visão muito diferenciada, você precisa estar atento. Com essa crise que deu agora, tudo mudou, tudo vai mudar, cara. Não vai voltar a ser mais a mesma coisa. Eu tenho uma filha de 6 anos e ela tá tendo aula normal todos os dias, via online, né? As pessoas estão fazendo conferências online. Ontem eu tive uma reunião, fiquei 3 horas na reunião online. Fosse no tempo anterior a essa crise, como que seriam essas reuniões? Todas presenciais. Então você precisa ter uma visão, cara. Qual que é a sua visão agora? Você quer montar um negócio? Não esquece que você precisa botar a internet nesse negócio, cara. Você botar o seu negócio na internet, ir pra internet, mostrar a sua cara. O que eu tô fazendo aqui pra vocês, não é porque eu acho bonito, não é porque eu acho que eu sou o cara, não. É porque eu tô aparecendo aqui, eu tô criando um engajamento com vocês, eu tô criando um network com vocês, tô contando a minha história, tô contando o que eu sei, e você pode aproveitar, você pode pegar vários insights aqui, né? Então, quando eu vim embora pra cá, eu cheguei aqui, gente, ferrado, já tinha identificado que tinha tomado uma decisão, já tinha decidido que eu tinha que mudar o meu ambiente. E eu sempre fui muito antifrágil. Eu não tinha... Antifrágil é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês como que funciona o antifrágil. O antifrágil, se você pegar uma taça de cristal e bater nela, provavelmente ela vai quebrar. O antifrágil não, o antifrágil é isso, ó. É levar porrada e não quebrar. É levar porrada e não quebrar. O antifrágil é isso. Então, eu sempre fui antifrágil. Eu levei porrada a minha vida toda. E aí, levei mais uma porrada quando eu vim embora pra cá. Então, acabei tendo muita porrada aí. Só que você precisa criar essa antifragilidade. Você não pode ser frágil. Qualquer coisinha te faz desanimar. Qualquer coisinha faz você parar no meio do caminho. Qualquer coisinha faz você desistir. Cara, começa um projeto e mete o terror nesse negócio, cara. Bota todas as suas forças. As pessoas vão vir para tentar desanimar. Vão querer fazer com que você seja a média delas. Cara, para com esse negócio, leva a porrada, mas continua. Se você se tornar antifrágil, você vai entender que nada pode te derrotar. Se lembre, Deus já te deu autoridade. Outra coisa que eu quero falar para vocês, tem muita gente que vive pedindo permissão para conseguir as coisas. Tem muita gente que vive pedindo permissão para ser vencedor. Cara, para de pedir permissão. Esse código é muito forte. O campeão não pede permissão para ser campeão.
O campeão não pede permissão para ser vencedor. Você já viu um time de futebol pedir permissão para o outro para ganhar o jogo? Você já viu um nadador pedir permissão para o outro para ser campeão numa prova? Você já viu um corredor, sei lá como é que chama, um atletismo aí, pedir permissão para o outro para ganhar a prova? Cara, para de pedir permissão para sua mãe, para de pedir permissão para o seu pai, para de pedir permissão para o seu marido, para sua esposa, ou para quem quer que seja, cara. A única pessoa que precisava te dar permissão já deu, que era Deus. Deus já te deu permissão. Ele criou você e falou: olha, domine, vai lá e domine tudo que você puder. A terra está aí. A terra não é dada para qualquer, é dado para todos. Não é dado para uma pessoa específica ou para alguns, é para todos. Então vá lá e domine. Deus já te deu essa permissão para você adquirir o que você quiser, para você conquistar o que você quiser. Você não precisa de permissão de mais ninguém. Para de pedir permissão para os outros para você ser alguém na vida. Para de pedir permissão para o seu pai, para sua mãe, para você ser alguém na vida. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica com aquilo na cabeça. O meu pai e minha mãe mal sabe falar, mal sabe escrever. Quem sou eu para ser melhor do que o meu pai, melhor do que minha mãe? Cara, você precisa ser melhor do que a sua mãe, precisa ser melhor que o seu pai, sim. E você vai, quando você assumir esse papel que você se tornou melhor, que você pode ser melhor, você vai poder ajudar eles. Você vai poder apoiar eles, seja financeiramente, seja emocional, seja qualquer forma. Você vai poder oferecer algo melhor para eles. Então, para de pedir permissão para qualquer pessoa para ser campeão. Eu parei de pedir permissão. Eu vivia pedindo permissão, vivia pedindo autorização para mim ser alguém na vida, vivia pedindo permissão para as pessoas que eram próximas de mim. E o dia que eu entendi isso, a minha vida deslanchou, cara. A minha vida começou a ter outra forma de continuar. Por quê? Porque eu parei de pedir permissão para as pessoas erradas. Eu pedia permissão só para a pessoa que me dizia não. Cara, você já pensou se um atleta for lá e falar assim para o outro, falar: cara, eu quero ganhar de você na disputa aí de corrida. Você acha que o cara vai dar permissão para ele? Não vai. Então para de pedir permissão para a pessoa que não quer que você vença. Para de pedir permissão para as pessoas que acham que você não vai vencer. E outra coisa, mais um código: se você não acreditar em você, não peça nem para Deus acreditar. Você precisa acreditar no seu potencial, acreditar nas coisas que você quer fazer, acreditar naquilo que você sonha, naquilo que você quer fazer para a sua vida. E quando você acreditar, isso fluir de dentro de você, cara, ninguém te para. Ninguém te para. Porque você acredita de fato naquilo que você quer fazer. E quando você acredita em alguma coisa, você vai falar para as pessoas, você passa com entusiasmo, você passa para as pessoas com força, você passa para as pessoas com credibilidade. As pessoas falam: cara, esse cara está falando uma coisa que ele sabe, ele está falando uma coisa que ele realmente acredita. Se você ficar passando insegurança para as pessoas não vão comprar o seu projeto, as pessoas não vão acreditar em você. Eu tenho um fornecedor que me deu um limite, um crédito na época. Eu não tinha capacidade de ter todo aquele crédito, mas eu fui lá e mostrei o projeto e mostrei que eu acreditava naquilo, que eu estava dentro daquilo, e que se ele me desse o crédito, ele hoje é o meu maior fornecedor. Então, você precisa ir lá e mostrar para as pessoas que você é capaz e que você está a fim de realmente mergulhar nesse negócio. Então, para de ser frágilzinho, que as pessoas falam que você não é capaz e que você acredita nisso. Para de aceitar o presente. Para de pedir permissão. Para de achar que realmente as pessoas têm razão quando elas falam que você não vai dar em nada. Para. Isso daí é tudo balela, é tudo mentira. As pessoas querem que você fique na média delas, que você não saia da média delas. Por quê? Porque essas pessoas elas foram criadas assim, a cultura delas foi assim, e elas não estão dispostas a mudar. Então, você pode mudar, você tem essa oportunidade, você não precisa viver da forma delas. Então, acredite em você,
não peça permissão para as pessoas erradas. Quem precisava te dar permissão já te deu. E quando as pessoas vier te dar uma sugestão, um feedback que você não pediu, cara, seja que nem eu. Eu falo na cara, falo, eu não te pedi, vá cuidar da sua vida. Eu não te pedi nenhuma sugestão. Eu não te pedi feedback disso daí. Quando eu quero feedback, eu peço para pessoas específicas. Eu não peço para qualquer um. Eu não aceito conselho construtivo de quem nunca construiu nada. Não acredito que a pessoa que nunca construiu nada. O meu tio, ele falou isso para mim essa época, quando ele falou que eu não ia ser ninguém, que eu ia ser no máximo um ajudante de pedreiro. E não tenho nada contra ajudante de pedreiro, mas foi uma palavra que ele deu para mim. Eu falei para ele, tio, o senhor vai viver para ver eu ser melhor do que o senhor. Era um cara que nunca construiu nada. Como que eu ia aceitar um conselho construtivo de uma pessoa que nunca construiu nada? Então, eu não aceito conselho de uma pessoa que nunca construiu nada. Não aceito conselho de uma pessoa que nunca fez nada na vida. Como que ela vai me ensinar a fazer alguma coisa? A própria Bíblia diz como que um cego vai guiar outro cego. Então, eu não aceito conselho de cegos. Não aceito conselho construtivo de quem nunca construiu nada. E não aceito feedback de quem eu não pedi. Eu falo para ela, vá cuidar da sua vida. Porque o momento que ela vai cuidar da vida dela, ela deixa de encher o saco, ela para de encher o saco seu. Se ela começar, eu tenho um amigo, não sei se ele está na live aí, se tiver me perdoe, mas o cara é campeão em cuidar da vida da gente. Então, um dia eu falei para ele, cara, vá cuidar da sua vida e para de encher o saco da minha vida, deixa eu cuido da minha, né? Então, cara, deixa os caras, manda o cara cuidar da vida dele e você vai cuidar da sua. Você desenha a sua big picture e vai viver a sua vida. Cada um tem que cuidar da sua própria vida. Então, o céu é o seu limite, o fundo do poço é o melhor lugar para se chegar. Let the river flow, deixa o rio fluir, vá cuidar da sua vida e Deus já te deu permissão. Para de pedir permissão para a pessoa errada e para de ouvir conselho construtivo de gente errada. Então, eu quero contar para vocês que nesses 10 anos, né, peguei aqui, fiz um apanhado geral, porque a live é muito rápida, é 1 hora, então a gente não consegue explanar tudo aqui. Mas, nesses 10 anos, eu fui evoluindo. E você não precisa evoluir da noite para o dia. Você não tem que sair do ponto A e ir para o ponto B da noite para o dia. Você precisa ir fracionando esse crescimento. Você precisa ter essa meta. Amanhã eu tenho outra meta. Esse ano é essa meta. O ano que vem é outra meta. E vai fracionando isso. Quando eu entendi que eu não sairia do ponto A que eu estava e iria para o ponto B da noite para o dia, eu entendi que essa ponte ela precisava ser fracionadinha. E todos os dias eu precisava construir alguma coisa para atingir o ponto B. E eu tenho feito isso diariamente. Há 2 anos atrás, eu decidi que eu iria perder peso. Eu estava com 89 quilos. Mas eu não iria sair de 89, eu decidi que eu queria ter 75 quilos. Eu não conseguiria sair de 79 e vir para 75, de 89 para 75 da noite para o dia. Foram 2 anos. Então, para com esse negócio de imediatismo. Para de achar que você vai começar hoje e amanhã vai dar tudo certo. Cara, é construtivo, é degrau a degrau. Você precisa ir fracionando isso e crescendo diariamente. Todos os dias você conseguir conquistar algo. E aí eu te dou mais um código. Quando você conquista, quando você consegue, quando você tem resultado em alguma coisa, os resultados curam. Esse é um código muito forte. Resultados curam. Quando você consegue um resultado diferente daquilo que você já tinha, você começa a acreditar mais. Você começa a se curar daquela crença limitante que você tinha. Um exemplo, tem uma pessoa aqui na live que falou para mim de um relacionamento dela, antigamente e tal, que deu errado e depois ela não tinha mais prazer de se relacionar com outras pessoas e tal, e aí não acreditava mais no amor. E eu falei, cara,
não é porque aqui, a hora que você se envolver com uma pessoa que te trata diferente, que te dá a sua melhor versão, que se entrega para você, que faz a coisa diferente, que mostra para você que ela pode ser uma pessoa que vai ser uma pessoa boa para a sua vida, esse resultado vai te curar daqueles relacionamentos tóxicos do passado. E aí você começa a ter um engajamento maior, você começa a acreditar mais, você começa a melhorar, você começa a ser recíproco com aquela pessoa que está te entregando a sua melhor versão, e você começa a melhorar com ela, consigo mesmo e com a outra pessoa. Por quê? Porque você começou a ter resultado. A mesma coisa é na nossa vida financeira. Quando você abre um negócio e você começa a ter resultado com esse negócio, você começa a acreditar mais nesse negócio, botar mais força, mais empenho, mais coragem, mais lucidez, mais presença, e aí você começa a ter mais resultado. E quanto mais resultado, mais presença, mais força, mais engajamento, mais tesão pelo negócio, e você começa a crescer mais. E aí os resultados vão te curando daquela limitação que você tinha, que botar dinheiro num negócio pode ser que seja furada. Então, em todas as áreas da sua vida, resultados curam. E quando você é curado por resultados, você começa a alcançar resultados extraordinários na sua vida. Então, nesses 10 anos, eu passei por várias fases da minha vida. Fases aí, quando eu vim para cá, eu vim por uma empresa. Essa empresa me pagava um salário, fiquei 1 ano nela. E ela contratou um cara, porque ele tinha curso superior, ele entrou ganhando 6 vezes mais do que eu, para fazer 1/3 do que eu fazia. E aí, cara, você precisa botar na sua cabeça que você não precisa aceitar tudo aquilo que é imposto para você. As pessoas impõem coisas e você vive frustrado porque você está aceitando coisas que não é a favor daquilo. Você não queria aceitar, mas você não sabe dizer não. E essa vez esse cara entrou na empresa que me trouxe para São Paulo há 10 anos atrás. O que aconteceu foi há 9, porque eu estava há 1 ano e contrataram ele ganhando 6 vezes mais do que eu. 6 ou 7 vezes mais do que eu, porque ele tinha um curso superior. Eu fui falar com o meu chefe falou assim que não conseguiria porque eu tinha apenas um curso técnico e tal. Eu falei, cara, beleza, só que pode me mandar embora. Eu não tinha nada em vista, não tinha emprego, nada garantido, e eu não aceitei. Por quê? Porque se você ficar aceitando coisas que você não gostaria, você vai virar sempre agenda de alguém, você vai virar sempre segunda opção de alguém. E aí eu saí fora. Então eu não aceitei aquilo para mim. E aí eu falei, cara, se para ganhar isso de curso superior, então eu vou fazer uma faculdade. Eu fazia mais trabalho do que o cara e ganhava 6 ou 7 vezes menos que ele. E aí eu determinei para mim, eu vou fazer uma faculdade porque eu quero ganhar pelo menos igual esse cara. E aí, para de falar que você aceita. Para de falar que você vai fazer sem querer fazer. Quando você não quer, não faz. Não aceita viver as coisas que as pessoas querem impor para você. Então, a primeira coisa que eu fiz, e aí eu me assustei, porque eu não tinha... Aí apareceu, aí outra coisa. Aí depois disso apareceu três propostas de emprego para mim, eu aceitei as 3. Cara, isso foi terrível para mim, porque daí você tomar a decisão de 3 boas propostas, depois que você aceitou as 3, é muito pior do que você ter apenas uma. Então, a gente tem que ter claro na nossa mente o que a gente quer. E aí, quando eu esclareci na minha mente que eu queria fazer um curso superior, que eu não queria mais ser empregado dos outros, porque mesmo você podendo ser o melhor, às vezes as pessoas não te dão permissão de ser o melhor, porque você vive pedindo permissão. Eu decidi que eu não queria mais ser empregado dos outros. Eu não sei onde foi parar a minha carteira de trabalho. Está perdida, em algum lugar deve estar. Um dia eu acho ela. E aí eu acreditei no meu projeto. E aí todos falavam para mim, cara, você é louco, você vai parar com esse negócio, você tem um bom emprego e tal. Cara, acredita naquilo naquilo que você quer fazer. Não vai pela cabeça dos outros. Então eu ficava ouvindo as pessoas falar assim, de 100, 99 queria essa vaga que você está rejeitando.
E aí eu falava, cara, eu não sou 99, eu sou o 1 que está aceitando essa proposta que é louca. E aí eu tinha que ter carro, eu não tinha carro, eu fui lá, comprei carro, sem saber se ia dar certo. Eu tinha que ter empresa, eu transferi a minha empresa, pagando horrores, né? Porque para você abrir uma empresa no Brasil é fácil, mas para você manter ela não é fácil. Então você precisa, aí eu comecei a fracionar. Então, agora eu abri a minha empresa, agora eu tenho que ganhar tanto, tal. E então, nesses 10 anos a minha vida evoluiu muito, 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 muito. Então, eu moro em Itapeva e eu falo que eu adoro Itapeva, porque Itapeva mudou a minha vida. Mudou. Conheci gente maravilhosa em Itapeva, conheci gente que vai ficar para sempre na minha cabeça, no meu coração. Pessoas que me colocaram para cima, pessoas que me deram oportunidades, pessoas que me colocam para cima, que fazem eu ser sempre a minha melhor versão. Então eu agradeço cada um dos amigos que aqui estão, cada uma das pessoas que está aqui hoje. E esse projeto novo que eu estou agora, depois de tudo que eu passei, reconstruir a minha vida, reconstruir a minha empresa, agora tem um projeto novo que é treinar pessoas. E, cara, surgiu depois dos 30 anos, 32 anos, chegando nos 32, apareceu na minha cabeça, eu já estava bem resolvido, mas faltava alguma coisa. Tô vendo aqui o pessoal da Bravo, aí tem alguns aí da Bravo. Fiz um curso, me apaixonei pela área de desenvolvimento humano e agora eu tô de cabeça nisso daqui. E eu decidi fazer essa live aqui para falar para vocês, contar um pouco da minha história e mostrar para vocês que não interessa, cara, a sua idade, não interessa o seu passado, não interessa as pessoas que você conviveu, o ambiente que você conviveu, o que você ia ser, não interessa. O que interessa é o que você quer ser, o que você deseja ser, o que você colocou no seu coração que você vai ser. E eu coloquei agora, depois de ter uma empresa, depois de ter uma vida estável, que eu quero um projeto novo para minha vida, que é treinar pessoas, é desenvolver pessoas, é mentorear pessoas, é ser coach, e eu vou ser isso, entendeu? Então, depois de 32 anos, depois de ter feito cursos em outras áreas, curso superior, inclusive, em outras áreas, eu decidi que eu quero fazer coisas diferentes. Por quê? Porque eu não tenho limitador de velocidade, não tenho limitador de alcance. Eu posso ser o que eu quiser, na hora que eu quiser. Então, a principal mensagem disso daqui, dessa live de hoje você pode ser o que você quiser. Não interessa se você está no fundo do poço, não interessa se você já chegou no fundo do poço, não interessa o lugar que você está. Determine o que você quer, corre atrás, vai atrás do seu objetivo e mude a sua vida, mude a sua mentalidade, transforme a sua vida, faça o que você achar que você deve fazer. Mas não viva pela decisão de outras pessoas, viva pela sua decisão, viva por aquilo que você acredita, viva por aquilo que você quer para a sua vida. Não interessa se as pessoas vão julgar você. Eu tô passando por uma fase na minha vida que as pessoas me julgam. E aí, cara, como diz um amigo meu, tô nem aí pro julgamento de vocês, das pessoas, não de vocês aqui, né? Tô nem aí pro julgamento dessas pessoas. Por quê? Porque eu decidi isso. Eu não quero viver mais pela opção que as pessoas me dão. Eu quero